Jeremias 3, do 6 ao 12. Diz assim o texto bíblico: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bondoso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te adorar. Te louvar porque nos colocamos diante de ti em gratidão e em súplica, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos corrija, nos console e nos exorte, mas que principalmente a tua palavra nos conduza a uma vida de santidade e uma vida que satisfaça sempre o teu querer. Nós suplicamos ao Senhor que fale conosco. A nossa adoração a Deus agora é te ouvir e estar atento àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Suplico ao Senhor que em nome de Cristo, teu Filho, fale conosco, pois a tua palavra é vida para nós. A tua palavra, ela é a nossa esperança. Então nós te pedimos, ó Deus, usa a mim, coloca a tua palavra na minha boca, para que não sejam as palavras do meu coração, mas que sejam palavras que venham do teu trono, da tua boca, para o coração do teu povo. Assim oramos agradecidos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, maio é o mês da família, é o mês que nós comemoramos. Ontem comemoramos o Dia das Mães, mas também essa semana é o Dia do Jovem Presbiteriano. Então nós temos esse mês como o mês da família, e a igreja tem a preocupação de ensinar, de trazer alguns estudos, focar na família. E hoje eu gostaria de falar, hoje eu não vou falar todo o assunto aqui, mas eu vou falar a primeira parte do tema de hoje, que é abençoando os nossos filhos a partir das bênçãos do Senhor. E por que eu estou falando sobre este assunto? Dízimo. Porque o dízimo, ele não é apenas para ser praticado na igreja, ofertado na igreja. Mas a proposta do dízimo, ela tem que nascer em nossos lares, em nossas famílias. Quantos de nós fazemos o culto do lar? Quantos de nós cantamos em nossos lares? Quantos de nós lemos a palavra enquanto nós estamos em nossos lares fazendo o nosso culto familiar? Mas inclusive quantas vezes nós temos pregado para os nossos filhos nesse texto? Dízimos. Nós pais, nós fazemos planos para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos cresçam com saúde. Nós já desde pequeno nós fazemos um plano de saúde, uma previdência para os nossos filhos. Nós colocamos os nossos filhos naquelas melhores escolas que nós colocamos. Nós desejamos a melhor faculdade para os nossos filhos. Nós desejamos as melhores profissões para os nossos filhos. Nós queremos tudo do bom e do melhor para os nossos filhos. Alguns de nós falam: eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Eu quero que os meus filhos realizem os meus sonhos. Aquilo que eu desejava, que eu não consegui, eu quero que seja a realidade dos meus filhos. Quantos de nós? Talvez se nós formos perguntar para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, cada um de nós poderia responder, cada um dos pais que aqui estão poderiam falar isso. Olha, pastor, é exatamente isso que eu quero para os meus filhos. O bom e o melhor. Eu gostaria de falar com vocês sobre esse texto em relação aos seus filhos. O povo de Israel, após o cativeiro, haviam voltado, organizavam o culto, ofereciam os seus sacrifícios, mas eles ainda não adoravam a Deus como deveriam adorar.
de forma integral, na sua integralidade. E aqui nós encontramos quando Deus usa o profeta Malaquias para repreender o povo e trazer um ensino ao povo. O texto diz: porque eu, o Senhor, não mudo. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender é que Deus não muda. Não são as minhas orações, não é o fato de você querer ser um pai que pode juntar dinheiro, fazer investimento para os seus filhos para o futuro, dar a melhor escola que vai garantir o futuro do seu filho. O que garante o futuro do seu filho é a bondade e a misericórdia de Deus. São os planos eternos de Deus que Ele já escreveu na eternidade para com os nossos filhos. Agora, como nós temos colocado os nossos filhos nos planos de Deus? Quais têm sido as nossas responsabilidades em fazer com que os nossos filhos andem no caminho certo, em obediência à palavra de Deus? O texto aqui ele remonta ao passado. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está mostrando o povo do passado, fazendo com que eles lembrem das promessas de Deus, porque o Deus de Jacó, o bichinho de Jacó, o povo de Jacó, Deus está falando: eu não mudo, eu permaneço inabalável. A imutabilidade de Deus, nada muda os seus desígnios. Quando alguém, os seus amigos de Jó, questionavam Jó, provocaram Jó, fala: Jó, confessa o teu pecado, tu está em pecado. Jó, olha, a enfermidade bateu na tua porta, os teus filhos morreram, perdesse todos os teus bens, as tuas lavouras foram queimadas, você perdeu tudo, Jó. Vai, confessa o teu pecado. Jó continua confiando em Deus, porque sabia no seu coração que não havia pecado contra Deus. E depois que passa por tudo isso, Jó diz: bem sei que nenhum dos planos, dos desígnios de Deus podem ser frustrados. Nada muda o seu caráter, nada muda os projetos de Deus. Então Jó diz: Deus, ele é imutável, Deus não muda. E aqui é o próprio Deus que está falando: eu não mudo. Então é por isso que eu não consumi vocês, filhos de Jacó. Porque ele olha para o passado e diz: desde os dias dos vossos pais, vocês vos desviaram dos meus caminhos, ou melhor, dos meus estatutos, e não os guardastes. Deus está falando aqui para um povo que eram israelitas e que estavam ali em Jerusalém e que iam ao templo. Mas Deus fala assim: olha, desde os dias dos vossos pais. A gente fala de 220 anos do tempo dos juízes, mais 200 anos do reino do norte. Nós estamos falando aí de pelo menos 420 anos, se juntarmos 220 dos juízes mais 400 dos reis em Israel, 620 anos, desde a entrada na terra prometida. Deus diz: desde o tempo dos vossos pais, vocês vos desviaram dos meus caminhos. Deus tem um plano de entregar a terra para os filhos de Abraão, para a sua descendência. É a promessa de Deus, e Deus não mudou, falou: Abraão, vou entregar essa terra à sua descendência. Por 400 anos eles serão escravizados em uma outra terra, mas quando chegar o tempo oportuno, eu vou castigar a mão do opressor, e com minha mão forte eu vou trazê-los de volta para a terra que eu vos prometi. Deus escreveu a história, e nada mudou os planos de Deus. Prestem bem atenção, nada muda os planos de Deus. Mas o povo na caminhada, chega na terra prometida, havia os estatutos e as leis. Deuteronômio 28, o povo tinha que se submeter aos estatutos de Deus. Olha, se vocês, quando chegarem na terra que eu dei aos vossos pais, vocês se diligentemente, se vocês atentarem para a palavra que eu coloco aqui diante de vocês, e se vocês andarem diante dela, eu vos abençoarei. E Deus então ele derrama bênção sobre o povo, se vocês me obedecerem. Mas se vocês me desobedecerem, eu enviarei sobre vós. E aí vem 33 versículos de castigo, de sofrimento, de peste, de ladrões, de doenças, de enfermidades, e diz: com maldição vocês serão amaldiçoados. Então Deus ele diz assim: o meu plano é esse, eu vou dar a terra a vocês, mas vocês devem obedecer os meus estatutos. E quando nós olhamos para o tempo dos juízes, nós vemos que o povo, eles se afastavam de Deus e Deus castigava.
Depois ele se voltava para Deus e Deus os abençoava. E eles de novo, e se afastavam, e Deus clamava a Deus, Deus abençoava, tirava o inimigo, depois eles se afastavam, Deus lançava o inimigo, e era assim que o povo iam durante 220 anos. Deus tem um plano, mas quando nós desobedecemos aos planos de Deus, nós pagamos com a consequência muito cara. O livro de Juízes diz que naqueles tempos cada um governava segundo o seu coração. Cada um andava segundo o seu coração. Mas era um povo de Deus e estavam dentro do plano de Deus. E vejam as consequências de não obedecerem os estatutos do Senhor. Então aqui o texto diz: desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vocês sempre se afastaram de mim, sempre descumpriram a minha palavra. E Deus diz: tornai-vos a mim e eu vos tornarei a vós outros. O que Deus está falando é: tem um plano para seguir. Nós temos uma caminhada juntos, mas vocês estão olhando para o outro lado. Eu continuo aqui, eu não mudo, estou aqui. Voltem-se para mim e então eu me tornarei para vós outros. Deus, ele chama o seu povo a cumprir todos os seus estatutos. Aqui nós tínhamos um povo que ia na casa do Senhor, que andava na casa do Senhor, que ia ao templo, mas que não estava entregando os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Era um povo que não cumpria todos os estatutos do Senhor. Nos dias de hoje dizem: dízimo é coisa do passado, dízimo é coisa do Antigo Testamento, olha, dízimo é somente dos campos, dízimo é somente das vacas, dízimo é somente da oliveira, dízimo é somente dos cereais, dízimo é somente de tudo que passa por baixo do cajado do pastor. Pois bem, se dízimo foi isso, então nós vamos ter que voltar a plantar e a colher e entregar o dízimo daquilo. Mas dízimo não se resume a isso. O dízimo é a 10ª parte do que temos, do que possuímos, daquilo que Deus nos dá. O dízimo é devolver aquilo que pertence a Deus. E o povo não estava entendendo isso. E então eles dizem: em que havemos de tornar para ti? O povo questiona Deus. Talvez olharam para Malaquias e: Malaquias, em que nós temos que tornar ao Senhor? Por que nós temos que nos voltar para Ele? Nós já estamos cumprindo a palavra, olha, a gente vem à igreja, nós adoramos lá em casa, nós cantamos na estrada vindo para Jerusalém. Olha, em que nós temos que nos tornar ao Senhor? E aí Deus fala: roubará pois o homem a Deus? Isso é muito forte quando Deus fala isso. Roubará pois o homem a Deus? A resposta ao povo é: em que nós estamos errados? O que é que a gente está falando, está fazendo aí que Deus está reclamando? Profeta, fala para nós. E Deus fala: nos dízimos e nas ofertas, nos roubos. E a palavra roubar aqui não é furto, não é pegar escondido. O roubo aqui é tomar à força aquilo que pertence a outra pessoa, é se apropriar de um bem devido. Roubo. Roubará pois o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu sei que é uma palavra dura, pesada, mas nós temos que ensinar aos nossos filhos também que o dízimo pertence ao Senhor, que é lei perpétua, que é estatuto, faz parte dos mandamentos do Senhor, faz parte da adoração. Ah, pastor, mas não tem uma doutrina assim específica no Novo Testamento para a gente pegar 2 capítulos, 3 terços diferentes e a gente implicar: isso daqui então tem que dar o dízimo. É interessante também que no Novo Testamento não diz onde deve se fazer o culto, como tem que fazer o culto. Não diz que no culto você tem que cantar e adorar. Isso são práticas que vêm do culto desde o início, porque Deus não muda. Deus vai revelando, ensinando como tem que ser o culto, e dentro do culto está o momento de oferta e dízimo, de entregar. No culto tem o momento de adoração, de louvor, de ler a palavra, de cantar, de confessar os seus pecados. O culto é uma formação na Bíblia.
Quando Jesus vai ao templo e lê a palavra e lê o texto do profeta Isaías que diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia. Jesus, ele lê a palavra. No momento da ceia em que ele está com os seus discípulos, após cantarem um hino, eles cantavam hinos. Oferta, hino, palavra, faz parte do culto. O dízimo faz parte da adoração. Então é um ensino do Antigo Testamento, mas que está presente no Novo Testamento. No Novo Testamento não é ensino, é prática. A igreja já praticava isso, já fazia. Como nós temos ensinado para os nossos filhos? Será que nós temos ensinado com as nossas vidas? Será que nós temos tirado o nosso dízimo lá em casa e temos reunido os nossos filhos? Olha, vamos orar porque hoje é dia que eu vou levar o dízimo para a casa do Senhor. É o dia em vamos adorar aqui, vamos louvar porque Deus tem nos dado sustento, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa família, tem cuidado do nosso lar, da nossa vida. Olha, Ele tem dado um emprego, tem dado um salário, agora nós vamos levar de volta para Ele a parte dele. Nós dependemos de Deus, tudo que temos pertence a Ele. O dízimo é do Senhor. Quantas vezes nós temos feito isso? Eu falei domingo passado lá na Filadélfia, que uma vez eu fui pregar em uma igreja e eu achei muito bonito quando na hora da oferta e dos dízimos, era um dia de ceia, e vinha toda a família junto, trazer o dízimo. Pai, filhos, tinha famílias que vinham até os netos juntos. Eles vinham juntos trazer o dízimo. E eu pensei, como é bonito isso. Com certeza lá em casa eles devem conversar sobre o dízimo. A família já cresce embaixo das bênçãos de Deus. Você quer de fato que o seu filho, sua filha, seus filhos tenham uma vida próspera? Ensine-os a guardar os estatutos do Senhor. Ensine-os a terem um bom relacionamento com Deus quanto ao dízimo e quanto às ofertas. A entregarem ao Senhor aquilo que lhes é de direito. Então Deus diz: vocês estão me roubando, porque vocês não estão trazendo os dízimos e as ofertas. E quem rouba é castigado. Lembra dos mandamentos? Não roubareis. E quando Deus institui os 10 mandamentos, e quando ele diz não roubarás, há uma pena implícita no Antigo Testamento para quem roubasse: restituição. É por isso que aquele homem, quando se encontra com Jesus, diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, a palavra ali é: se eu tenho prejudicado com más intenções, com o propósito do meu coração, eu tenho feito um negócio para prejudicar o outro, roubar, eu vou restituir. Então, quando nós não entregamos os dízimos, nós estamos roubando a Deus. Não adianta, irmãos, nós irmos à igreja, apenas irmos à igreja, cantarmos, e se nós também não entregarmos os nossos dízimos e ofertas. Satanás lá fora, o mundo lá fora, eles dizem que dar dízimo é coisa de gente besta, que dízimo é coisa de pastor, dízimo é para enricar o pastor, dízimo é para enricar a igreja. Não, não é para isso. O dízimo é algo criado por Deus, instituído por Deus, para que houvesse a manutenção na casa do tesouro. Levítico 27, 30 ao 32 diz que o dízimo é santificado, o dízimo é santo ao Senhor. De todas as coisas, o dízimo é santo ao Senhor. Números 18, 21 ao 32, Deus diz assim: todos os dízimos que os filhos de Israel trouxerem à casa do tesouro, eu vos dou como herança aos levitas, para que eles cuidem como salário. Eles não têm parte na terra, eles não têm uma parte da herança aqui da terra prometida, mas o dízimo será dado para os levitas, para que eles cuidem da casa do Senhor. É minha herança para com eles. E então eles pegarão o dízimo, trarão o dízimo dos dízimos e me entregarão em oferta. Eles santificarão os seus dízimos, aquilo que eles recebem, eles santificarão, entregando o dízimo dos dízimos para mim. O que sobrar, eles vão depositar na casa do tesouro. Veja que até o levita, que recebia os dízimos, eles também tinham que entregar o dízimo ao Senhor. E depois eles guardavam tudo aquilo para que houvesse o sustento para as viúvas, para os pobres e para todos que precisassem e o auxílio da casa do Senhor. O dízimo é dado para Deus, para que através do dízimo, para que através da casa do tesouro houvesse a manutenção, a assistência e o cuidado.
Agora, quando nós queremos ensinar os nossos filhos a serem muito espertos, a ganharem em tudo, e às vezes não apenas ensinar aos nossos filhos, mas quando nós achamos que somos muito espertos e que a gente tem que cumprir só parte do mandamento, e que a gente vai para a igreja e não dá o dízimo e não entrega o dízimo e ainda não incentiva os outros a dar o dízimo, irmãos, está errado. Eu já ouvi alguém falar assim: pastor, mas se eu não der o dízimo, eu não vou para o inferno. E essa é uma pergunta que, quando as pessoas fazem isso, elas se autocondenam. Porque o que adianta eu cuidar de alguns mandamentos e outros não? Qual a importância que tem a palavra de Deus se eu escolho o que eu vou obedecer ou não? Tem perguntas que a gente não precisa responder. A pessoa já tem a resposta em seu coração. Eu estou nem aí para a obra de Deus. Eu pouco estou me lixando para entregar o dízimo. Deus que se vire. Eu não tenho responsabilidade com Ele e nem tudo pertence a Ele. Isso pertence a mim. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós ensinamos não pela boca. Em casa não, a gente ensina pelo comportamento, pelas atitudes. Então, irmãos, Satanás ele tenta tirar as doutrinas da igreja. E uma delas é tirar o dízimo. Tirar a alegria e a adoração nossa de servir ao Senhor com os nossos dízimos. Eu quero finalizar com uma ilustração, porque aqui o povo, eles se afastavam de Deus, vinha a tribulação e eles deixavam de dar o dízimo. Eles deixavam de servir ao Senhor. Eles deixavam de levar o sustento à casa do Senhor. Então Deus enviava as pragas, os povos da terra. Muitas vezes nós fazemos isso. Pastor, o salário é pouco. Olha, eu não vou dar o dízimo não, porque o salário é pouco. Eu falo para você, quando nós entregamos a parte de Deus, o resto torna-se abençoado. Nós santificamos o que temos porque entregamos a parte de Deus. Diz uma história que uma mãe chamou seu filho e deu 2 moedas para ele. E diz assim: olha, essa moeda aqui você vai levar e vai colocar no gasofilácio da igreja. Essa outra moeda aqui é sua, para você comprar um sorvete. E aquela criança saiu correndo toda feliz, alegre, correndo com aquelas moedas na mão. De repente ele tropeçou e caiu, e quando ele cai, uma das moedas caiu dentro do bueiro. Ele olhou e falou assim: lá se foi a moeda de Deus. A outra moedinha estava lá, a dele, mas a que se perdeu é de Deus, era de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Quando as coisas apertam, a gente recolhe o dízimo, tira a parte de Deus. Mas olha, se eu não vou conseguir pagar as contas, esse mês o aluguel, água, luz, olha, o plano de saúde, seguro do carro, isso, aquilo. Onde está a nossa fé? Onde nós temos depositado a nossa esperança? O povo não estava cumprindo como deveria cumprir os estatutos do Senhor. E Deus chama isso de regras e estatutos. Vocês não estão cumprindo os meus estatutos. E aí ele diz: com maldição sois amaldiçoados. Mas eu antecipo aqui para você que em nossos lares e em nossos cultos nós devemos ensinar para os nossos filhos esta responsabilidade. O perigo da avareza, o perigo de confiar em si mesmo, o perigo de não confiar plenamente na palavra de Deus, o perigo de não reconhecer que tudo pertence a Deus. Isso nos torna amaldiçoados. E eu tenho certeza que nós não queremos que os nossos filhos sejam amaldiçoados com maldição. Então nós temos que ensiná-los acerca do dízimo. Nós temos que fazer com que eles entendam que eles devem serem dizimistas e devem entregar aquilo que é santo, aquilo que pertence a Deus, ao Senhor.